Pessoal, o terceiro eixo, vamos comentar com vocês a matéria desse bimestre, que é circuitos elétricos em física, né? Para que serve um circuito elétrico? Circuito são utilizados para ligar dispositivos elétricos, né? Eletrônicos, de acordo com as especificações de cada aparelho. Então a gente vai representar esse desenho aqui representa um resistor, que seria uma carga que está no circuito. Esse símbolo aqui representa o gerador. E interruptor, que é para ligar e desligar os aparelhos. E o fusível, que é para proteger os equipamentos e a fiação. Associação de resistores. Os resistores em série. Quando a corrente que vai percorrer aqui, ela tem apenas um caminho. Ela passa no resistor 1, depois tem que passar no resistor 2, tem que passar no resistor 3. A resistência equivalente, quando no circuito em série, é só somar os resistores que estão em série. R1 mais R2 mais R3. Né? E resistores em paralelo. Aqui pode ver, a corrente que vem aqui, ela tem dois caminhos. Ou vai para o R1 ou outra corrente que vai aqui para o R2. E como que calcula a resistência equivalente? O que é resistência equivalente? Seria uma resistência que eu poderia substituir os dois resistores que daria o mesmo efeito. Então, a formulinha é essa daqui. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí você tem os valores de R1 e R2 e vai tirar a resistência equivalente, tá? Dá uma continha de fração aqui. Tá? Aqui é só somar. Quando os resistores estão em série, só soma as resistências. Fórmulas. Essas fórmulas são muito utilizadas. Essas daqui. U igual a RI, chamada primeira lei de Ohm. O que é U? É a tensão. Tá? Seria a tensão no gerador, a quantidade de volts. O que é R? É a resistência. O que é I? É a corrente elétrica. Tá? Ou, tem essa fórmula aqui também. Potência é U vezes I. O que é P? É a potência dissipada na carga, tá? Que é dada em watts. U é a tensão, que é dada em volts. A resistência, esqueci de falar, é dada em ohm, esse símbolo aqui, ó. Né? E a corrente é dada em amperes. Outra formulinha, potência é RI ao quadrado, é uma combinação dessas duas aqui. Combinando essas duas ainda dá essa outra, potência é U ao quadrado sobre R. Então a gente vai utilizar essas fórmulas aqui para resolver as questões. Primeira questão, 3 resistores, R1 igual a 5 ohm, R2 igual a 10 ohm, R3 igual a 15 ohm. São associados em série, ligados a uma tensão de 30 volts. Determina a resistência equivalente. Então aqui é só para determinar a resistência equivalente, apesar de ter dado a tensão, mas ele não pediu nada mais. Resistência equivalente é só somar, porque eles estão em série, tá? Estão ligados em série. Só somar R1 mais R2 mais R3, tá? Então seria 5 mais 10 mais 15, 30 ohm. A questão número 2. 3 resistores idênticos de 30 ohm estão ligados em paralelo, com uma bateria de 12 volts. Determina a resistência equivalente do circuito. Então aqui, como eles estão em paralelo, a fórmula é essa aqui. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Né? São 3 resistores ligados em paralelo. E o valor deles é 30 ohm. Então vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Tirando o MMC entre 30, 30 e 30, dá 30. Então vai ficar, coloca numa fração só, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 30. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1, 1. 30 dividido por 30 de novo dá 1. 1 vezes 1 é esse 1 aqui. Novamente, 30 dividido por 30 dá 1. Vezes 1 dá 1. Então, passando a limpo aqui, vai ficar 1 sobre resistência equivalente é 3 dividido por 30. A gente inverte a fração, né? Invertendo a fração de um lado e a do outro, a equação continua a igualdade. Tá? Então, vai ficar resistência equivalente igual a 30 dividido por 3, que dá 10 ohm. Questão número 3. 2 resistores, R1 igual a 15 e R2 igual a 30 ohm. Aqui faltou a unidade. São associados em paralelo. A associação é aplicada a uma DDP de 80 volts. Qual será a intensidade da corrente da associação? Como aqui pediu a corrente,
primeiro eu tenho que calcular a resistência equivalente. Tá? Então vamos usar a formulinha da resistência equivalente de resistores em paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Continuando, 1 sobre resistência equivalente, 1 sobre 15 mais 1 sobre 30. A gente vai tirar um MMC entre 15 e 30, dá 30. Então agora é feita a regrinha aqui, 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 30 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar novamente 1 sobre a resistência equivalente, 3 dividido por 30. Ou seja, a resistência equivalente é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10. Mas ele pediu a corrente, tá? Qual será a intensidade da corrente? Então agora eu vou usar essa fórmula aqui, que é a chamada primeira lei de Ohm. U é igual a resistência equivalente vezes I. Ou seja, o I é U sobre a resistência equivalente. Então vai ficar I igual a 80 dividido por 10. 80 dividido por 10 dá 8. É a corrente elétrica que vai passar no circuito.